Astrodroid, Mech, Astromech ou droide astromecânico. Era um tipo de droide mecânico automatizado de naves espaciais. Eram droids compactos que utilizavam ferramentas armazenadas em seus compartimentos. A maioria dos caças estelares contavam com astromecânicos como copilotos, para auxiliar os sistemas de voo como a distribuição de energia, calcular saltos hiperespaciais ou realizar reparos simples. Eles normalmente ficavam em um compartimento exposto no espaço. Em sua maioria, se comunicavam com cliques, bips e outros sons, conhecidos como binários, e podiam ser entendidos por outros tipos de droids. Apesar de nem todo mundo entender os astromecânicos, grande parte da galáxia aprende essa língua quando criança. E entre os orgânicos, a língua falada pelos droids astromecânicos é chamada de droidesse. Mas é claro que eu não tô nervosa. A série R dos astromecânicos foi a série mais conhecida e utilizada através da galáxia. Até onde se sabe, essa série se estendeu até a 9ª edição, e todas foram criadas e fabricadas pela Industrial Automation. R1. Não há muitas informações sobre essa série, mas era um modelo de astromecânico de segunda classe. Medindo 1,94 de altura, se movia em um único pé. Bastante lento e era revestido com as cores cinza ou preto claro. Eles também foram os primeiros droids a se comunicar na língua dos droids. Devido ao seu tamanho e peso, só podiam ser utilizados nas maiores naves das frotas, e não eram considerados muito atraentes devido ao seu design. Watto, dono de Anakin Skywalker quando ele era escravo, tinha uma velha unidade R1 atrás do balcão de sua loja. Ele funcionava como um vendedor, lidando com a maioria das operações diárias de Watto. Anos depois, essa mesma unidade caiu nas mãos dos catadores Jawas, que tentaram vender o astromecânico a Owen Lars e seu sobrinho Luke Skywalker. Durante a Era da Nova República, um modelo modificado dessa versão foi utilizado como droide de segurança. Chamado de R1B, ele foi inicialmente desenvolvido pela Aliança Rebelde para operar em suas naves capitais. Mais tarde, eles foram desenvolvidos em massa pela New Republic Engineering Corporation e utilizados pela Frota de Defesa da Nova República. Seu único pé foi substituído por repulsores lift para fazê-lo se movimentar mais rápido. Embora fosse um droide de segurança, ele não era nada eficiente. Foi considerado ultrapassado e nada inteligente. A série R2 foi o modelo de maior sucesso da história da Industrial Automation. Uma combinação perfeita de design excelente, marketing de alta qualidade e longa duração de tempo. A série R2 já era considerada velha durante o bloqueio de Naboo e continuou a ser produzida até depois da Batalha de Endor. Ele é um dos droids astromecânicos mais procurados da história, incluindo seu protótipo, o R0. Essa linha foi tão bem sucedida que o Império Galáctico chegou a contribuir na sua produção e design. O preço de uma unidade R2 era cerca de 2.245 créditos da República. A série R2 foi originalmente projetada para trabalhar ao redor de embarcações espaciais como uma unidade de diagnóstico e reparo, e ao contrário do R1, foi feito especificamente para caber em caças estelares. De acordo com os astromecânicos da série C1, a compaixão foi a maior falha da programação dessas unidades. A unidade mais notável dessa série foi o R2-D2, que participou de inúmeras batalhas durante as Guerras Clônicas, além de ajudar a rebelião a destruir a Estrela da Morte. Após a queda do Império, a IA impulsionou as vendas da série apresentando R2-D2 como um herói em anúncios da Holonet. O R3 veio logo após o lançamento da série R2, no momento em que a empresa se apressava para capitalizar o seu novo domínio do mercado de manutenção e reparo de droids. O design do R3 foi completamente copiado do R2. A diferença óbvia era em sua cabeça. A cúpula era de Plastex ou transparístio. Essa transparência deu maior alcance ao pacote de sensores internos do droid e mostrou outra recente atualização, o cérebro de computador Intel-X 5. Graças a eles, o R3 tinha maior capacidade de processamento que os R2. Com o tempo, essas cúpulas transparentes foram substituídas por outras opacas ou pintadas.
Ao contrário do R2, o R3 foi projetado especificamente para uso militar e agências governamentais de alta tecnologia. Devido à sua natureza sensível e programação, ele se tornou um droide caro. A República havia comprado 125 milhões do droid durante sua produção inicial, e mais tarde, o Império utilizou as unidades nos destroyers estelares e na Estrela da Morte. Diferente das linhas R2 e R3, o R4 foi projetado para a vida fora do hangar. Ele era mais simples, mais resistente e mais barato que os modelos anteriores. Do pescoço para baixo, o droid tinha a mesma aparência que o R2 e R3. Para economizar na produção, coisas como extintores de incêndio e propulsores foram removidos da série. O projetor holográfico foi mantido, mas realocado para o topo da cúpula. O cérebro de computador Intellect 6 era avançado, mas projetado com mais espaço entre os componentes, exigindo uma cúpula maior. E o R4 não se adequava à tarefa de astromecânico de caça. O desempenho do R4 em relação ao seu tempo de uso era superior aos outros droids da série R. Era resistente a intempéries, tinha estabilidade na matriz de personalidade e muito tempo de funcionalidade entre as sessões de recarga. Assim como a série R4, o R5 era uma linha de baixo custo e foi construído para pessoas simples, mas com algumas funcionalidades militares. Porém, a construção barata veio com uma série de defeitos e falhas no droid, como más atitudes. Ele tinha um comportamento mal-humorado e algumas más atitudes, resultando na ineficiência em sua matriz de personalidade. Os meios de comunicação logo perceberam esses erros e chamaram o R5 de pilha de 1,5 m de altura das piores decisões de negócio que você poderia querer. A Industrial Automation precisou removê-lo do mercado para salvar a reputação da empresa. No entanto, como as estruturas dessa série a partir do R2 eram quase universais, muitos geralmente trocavam a unidade central do R5 por outras. O R6 foi lançado com a intenção de recuperar o coração dos consumidores após o fracasso do R5. O R6 levou bastante tempo para resolver todos os problemas e falhas atormentadas pelo modelo anterior, mas ainda assim, tinha muitas coisas em comum com as unidades antigas. Com um design diferente e consumidores ansiosos, a IA garantiu que iria vender bastante unidade. Ele era mais caro que as unidades R4 e R5, que também tinham menos objetivos dinâmicos. Embora o R2 tivesse melhores vendas que o R6, esse último modelo era bastante lucrativo e competitivo em termos de venda. O R6 tinha a mesma atitude de fazer tudo. Em sua programação, uma variedade de dispositivos que lembravam o R2, mas que vinham com atualizações importantes. O R0 é a unidade da série R com menos informações possível. Ele foi utilizado principalmente pela resistência nos caças X-Wing. Os droids R0H2 e R04LO foram as unidades mais notáveis. O desenvolvimento da série R7 permaneceu um segredo corporativo, ocorrido durante a campanha de mídia que cercou a produção do droide astromecânico da série R6. O R7 era fortemente protegido contra descargas elétricas e foi utilizado principalmente como copiloto de caças E-Wing e exigia modificações para operar em X-Wings e I-Wings. A série R8 foi o único astromecânico a não ter um olho sensor, apresentando assim uma mini antena em sua cúpula. Durante seu desenvolvimento, rumores diziam que a unidade R8 seria os primeiros astromecânicos a falar básico, mas a série acabou por se comunicar como os anteriores. O R8 foi projetado para ter o mesmo poder de pilotagem dos R7, sem focar em um caça específico, bem como ter a utilidade, versatilidade e, acima de tudo, a personalização dos outros astromecânicos da série R. Ele foi o melhor com reparos, navegação e pilotagem que os outros. A série R9 da IA era similar aos modelos anteriores da série R, mas os droids R9 eram notórios por melhorar suas rotinas de preservação, mesmo que isso significasse esconder dados de seus donos. A maioria dos pilotos da nova Ordem Jedi utilizavam R9 como navegadores e mecânicos em seus caças Stealth X, incluindo Luke Skywalker, que substituiu o R2 por uma dessas unidades chamada Urn. Os droids astromecânicos série R10 não passaram de um rumor.
Diziam que contaria com a cúpula pesada e que seria o melhor astromecânico que existiu. A história é de que seria lançado 80 anos depois da Batalha de Yavin, cuja cúpula seria semelhante à do R4, mas muito mais alta e ligeiramente redonda. Antes da suposta série fracassar, houve um boato de que haviam sido fabricados 34 unidades. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de inscrever-se, deixar aquele like e, é claro, nos seguir aí nas redes sociais. Então, até a próxima e que a força esteja com você.